A chuva batia forte nas janelas do pequeno apartamento de Lúcia. O som pesado das gotas parecia não ter fim, ecoando no silêncio da casa. Sentada no sofá, seus olhos estavam fixos no nada, sua mente longe, perdida em pensamentos pesados. O relógio na parede marcava as 3 da madrugada, mas para Lúcia o tempo havia parado. Era um daqueles momentos em que ela se perguntava como chegou até ali, como havia permitido que sua vida tomasse aquele rumo sombrio. Os primeiros sinais eram apenas olhares possessivos, uma palavra de desconfiança aqui e ali, mas com o tempo, aquilo foi se tornando cada vez mais evidente. Ricardo, seu marido, o homem com quem ela sonhou compartilhar uma vida inteira, tornou-se um pesadelo que ela não sabia como acordar. Quando ele a olhava com aqueles olhos vazios, Lúcia sentia o peso de sua vida ser esmagado. O que parecia ser um relacionamento, logo se transformou em uma prisão. Ela não sabia mais quem ela era. Não sabia mais onde terminava a mulher que um dia foi livre e onde começava a vítima de uma relação tóxica. As palavras dele a desmoronavam todos os dias, mas eram os silêncios que a destruíam. Ricardo a controlava, a isolava, e com o tempo, ela perdeu a coragem de lutar contra tudo isso. Mas naquela noite, algo dentro dela despertou. Ela não sabia exatamente o que a fez levantar do sofá e caminhar até a porta, mas uma coisa era clara. Ela não podia mais ficar ali. O medo ainda estava lá, mas a coragem de fazer algo, por mais simples que fosse, também apareceu. Ela pegou sua bolsa e, com mãos trêmulas, abriu a porta. O mundo lá fora parecia distante, quase surreal, mas ela sabia que não tinha outra escolha. A primeira vez que ela ouviu o som da sirene foi quando seus passos apressados a levaram até a esquina da rua. O ar frio cortava sua pele, mas ela não sentia nada, a não ser o peso da decisão que acabara de tomar. Ela corria como se sua vida dependesse daquilo, e no fundo, ela sabia que dependia. A rua estava vazia. O trânsito da noite havia diminuído, mas em sua mente, a perseguição parecia iminente. O som das sirenes aumentava, mas Lúcia sabia que aquilo não significava o fim do pesadelo. Na verdade, ela não sabia nem o que esperar. Ela não sabia em quem confiar, mas enquanto corria, ela sentiu algo estranho, uma sensação de que alguém estava ali, a observando. Ela parou. O som das sirenes estava mais perto agora, mas ela ainda não sabia de onde vinha. No entanto, algo a fez olhar para trás. E foi então que ela viu 2 policiais correndo em sua direção. Eles estavam se aproximando rapidamente, e Lúcia ficou paralisada. O medo a dominava, e por um momento, ela achou que poderia ser outro pesadelo. Ela pensou em correr, em fugir, mas suas pernas não se moviam. "Está tudo bem, você está segura agora", uma voz suave disse. Era uma mulher, a policial que estava mais próxima dela. "Nós vamos te ajudar", disse ela, enquanto se aproximava, estendendo a mão para Lúcia. O que aconteceu a seguir parecia surreal. Lúcia, em um impulso, pegou a mão da policial, se deixando ser conduzida até o carro. O medo ainda estava ali, mas agora havia algo diferente. Talvez fosse a sensação de que ela não estava sozinha, de que ela poderia finalmente respirar. "Vamos para um lugar seguro, ok? Tudo vai ficar bem", disse a policial, que se apresentou como Ana. Ana a guiou até o carro e pediu para que Lúcia se sentasse no banco de trás. O policial ao lado, Carlos, olhava para Lúcia com uma expressão calma, mas preocupada. Durante o trajeto até o abrigo, Lúcia ficou em silêncio, mas seus pensamentos estavam a mil. O que ela acabara de fazer? Estaria fazendo a coisa certa? E Ricardo? Ele viria atrás dela? Sua mente estava cheia de perguntas, mas havia algo mais ali também. Uma sensação nova. Uma sensação de que ela estava, finalmente, indo para um lugar onde poderia ser cuidada. Ao chegar no abrigo, Ana e Carlos a ajudaram a sair do carro. O local estava iluminado, e uma sensação de paz, algo que Lúcia não conhecia há muito tempo, a envolveu. Eles a conduziram até a entrada, onde uma mulher a recebeu com um sorriso acolhedor. "Você está segura aqui", disse a mulher, com uma voz suave, enquanto a guiava para dentro. Lúcia sentiu que estava em um lugar seguro pela primeira vez em muito tempo. Ali, ninguém a julgava. Ninguém a olhava com desprezo. Ela podia, finalmente, respirar. Durante a noite, enquanto descansava em uma cama confortável, Lúcia ficou pensando no que havia acontecido. O medo ainda estava lá, mas aos poucos ela começou a entender.
Ela havia tomado uma decisão corajosa, e agora estava em um lugar onde poderia recomeçar. Mais tarde, Ana entrou no quarto e se sentou ao lado de Lúcia. Você fez o certo, ela disse. Às vezes, a coragem é a última coisa que temos, mas é também o que nos leva para a frente. Você não precisa mais sofrer em silêncio. Lúcia olhou para Ana, vendo em seus olhos algo que ela não via em muito tempo: compaixão. Eu não sei como agradecer, disse Lúcia, a voz embargada. Não precisa agradecer, respondeu Ana. Você encontrou a força dentro de si mesma. Eu só te ajudei a encontrá-la. Lúcia sentiu uma onda de gratidão tomar conta de si. Ela não estava mais sozinha. Ela havia encontrado ajuda, mas também havia encontrado uma força que ela não sabia que tinha. Ela olhou para a janela, para as estrelas lá fora, e sentiu uma leve esperança. Pela primeira vez, ela acreditava que o amanhã poderia ser melhor. Ela tinha um futuro. E esse futuro não seria mais definido pelo medo, mas pela coragem de recomeçar. Quando o sol finalmente nasceu, Lúcia sabia que sua jornada estava apenas começando. Ela tinha dado o primeiro passo, mas o caminho ainda era longo. E mesmo assim, ela sabia que não precisaria mais enfrentar isso sozinha. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando uma situação de abuso, saiba que pedir ajuda é um ato de coragem. Você merece viver sem medo. Lúcia sabia disso agora. Ela sabia que a coragem é o primeiro passo para a liberdade. E ela também sabia que, ao contar sua história, poderia inspirar outras mulheres a darem o mesmo passo. Se você se identifica com a história de Lúcia, deixe um comentário abaixo e compartilhe sua experiência. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias de superação e esperança. Juntos podemos criar um mundo mais seguro e acolhedor para todos. Ao longo dos dias seguintes, Lúcia foi recebendo o apoio que tanto precisava. O abrigo, que no início parecia estranho e distante, logo se transformou em um espaço de acolhimento e cura. As mulheres que ali estavam, cada uma com suas histórias e traumas, se tornaram uma verdadeira rede de apoio para ela. À medida que Lúcia se abria para elas, compartilhando suas experiências, algo incrível acontecia. Ela se sentia vista, ouvida e compreendida. Cada história compartilhada parecia aliviar um pouco mais da dor acumulada durante todos aqueles anos de abuso. Mas apesar do acolhimento e da empatia, havia uma questão que não parava de rondar seus pensamentos: Ricardo. Ela sabia que ele não ficaria parado esperando. O medo de que ele a encontrasse era constante, mas aos poucos foi se tornando mais gerenciável. Ana, a policial que a havia acolhido na noite em que fugiu, estava sempre ao seu lado. Ela se tornou mais do que uma simples profissional. Virou uma amiga. Ela escutava Lúcia, ajudava-a a planejar seu recomeço e, principalmente, a dava coragem para enfrentar o que viria a seguir. Lúcia não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que ela estava mais forte do que antes, mais preparada para lidar com a adversidade. Cada dia que passava, ela se sentia mais leve, como se estivesse tirando um peso enorme de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que poderia ter controle sobre sua vida. Ela podia tomar decisões por si mesma, sem medo das consequências. E isso, por si só, já era uma grande vitória. Mas então, uma noite, o pior aconteceu. Ela recebeu um telefonema inesperado. O número desconhecido piscava na tela de seu celular. Mas mesmo sem saber quem era, algo em seu interior a alertou. Ela hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era grave, com um tom familiar e carregado de ameaças. Era Ricardo. Ele havia encontrado seu caminho até o abrigo, ou pelo menos estava por perto. Eu vou te encontrar, Lúcia. Você pode fugir, mas você nunca vai escapar de mim. A ameaça parecia ressoar dentro dela como um eco. Seu coração disparou. O medo voltou em um piscar de olhos, mas Lúcia não se deixou abalar. Ela já havia tomado uma decisão, e agora, mais do que nunca, ela sabia que não podia voltar atrás. Ela desligou o telefone com firmeza e se virou para Ana, que estava ali, ao seu lado, como sempre. Ana percebeu imediatamente que algo havia acontecido. O olhar de Lúcia estava tenso, o corpo rígido como se estivesse prestes a desabar. Ele me encontrou, disse Lúcia, quase em um sussurro, a voz vacilante. Ele disse que vai me encontrar. Eu tenho medo, Ana. A policial a olhou com seriedade, mas também com uma calma que transmitia segurança.
Lúcia, você não está mais sozinha. Estamos com você e vamos te ajudar a ficar segura. A resposta de Ana foi reconfortante, mas Lúcia sabia que o que se aproximava não seria fácil. Mas algo dentro dela se manteve firme. Ela não permitiria que Ricardo tomasse mais uma vez o controle de sua vida. Ela estava pronta para lutar. O medo ainda estava lá, como uma sombra, mas agora ele não a paralisava mais. Ela sabia que, enquanto estivesse com as pessoas certas, ela poderia enfrentar qualquer coisa. Nas semanas seguintes, com o apoio de Ana, Carlos e do abrigo, Lúcia começou a tomar as providências necessárias para garantir sua segurança. Ela sabia que precisaria mudar sua vida por completo. O antigo apartamento, o contato com as pessoas que ainda estavam ligadas a Ricardo, tudo precisaria ser deixado para trás. Mas ela estava disposta a fazer isso. Ela estava disposta a reconstruir sua vida sem medo. E com o tempo, a sensação de liberdade foi crescendo. Ela começou a se inscrever em cursos, a pensar em como poderia trabalhar e conquistar sua independência. Ela, que antes se via como vítima, agora começava a enxergar possibilidades. A vida dela estava à frente, e as cicatrizes do passado não precisavam definir quem ela era. Ela sabia que o que realmente importava era o que ela decidiria fazer com seu futuro. Mas, em uma noite, um encontro inesperado aconteceu. Lúcia estava em um café, buscando uma distração, quando se deparou com uma velha amiga de infância. A mulher, que agora era mãe e tinha uma vida estabilizada, olhou para Lúcia com uma expressão de surpresa, mas logo se aproximou e a abraçou. Eu soube que você estava em algum lugar seguro. Fico tão feliz por te ver aqui, Lúcia. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido, mas você parece diferente. Parece mais forte. O elogio, que antes teria sido apenas uma cortesia, agora soava como uma conquista. Lúcia sorriu, e pela primeira vez em muito tempo sentiu orgulho de si mesma. Ela não era mais a mulher assustada do passado. Ela era alguém nova, alguém que havia superado os maiores desafios da sua vida. Nos dias que se seguiram, ela começou a se reconectar com seu passado de uma forma diferente. Lúcia começou a se ver não apenas como uma sobrevivente, mas como uma mulher que havia conquistado sua própria força, seu próprio espaço. Ela estava reconstruindo a confiança em si mesma, em sua capacidade de tomar decisões e criar a vida que ela merecia. Não era fácil, mas ela sabia que estava no caminho certo. Ao olhar para o espelho, ela já não via mais as marcas do abuso, mas sim uma mulher que havia se libertado, que havia encontrado sua verdadeira essência. E foi nesse processo de transformação que Lúcia se deu conta de algo que mudou sua visão de mundo. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, não importa quantas vezes. Cada dia em que ela se sentia mais forte, cada pequeno passo que dava em direção ao seu novo futuro, a aproximava mais da mulher que sempre quis ser. Lúcia não precisava mais carregar o peso do medo, porque agora ela tinha algo muito mais poderoso: a certeza de que poderia conquistar sua liberdade. Ela já havia dado o primeiro passo e, com o apoio certo, agora era impossível parar. Quando o momento chegou e Lúcia finalmente teve a chance de olhar para trás, ela viu não apenas uma mulher que havia superado o medo, mas alguém que tinha um futuro brilhante pela frente. E tudo isso era possível porque ela teve coragem de pedir ajuda, de abrir seu coração, de acreditar que a mudança era possível. Se você se sentiu tocado pela história de Lúcia, compartilhe a sua própria jornada nos comentários. Juntos, podemos mostrar que, por mais difícil que seja, sempre há uma luz no fim do túnel. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva para mais histórias de superação e esperança. Não importa o quão escura seja a noite, sempre haverá um novo amanhecer. Lúcia nos ensinou isso. O cheiro da casa estava impregnado com a sensação de abandono, mas o maior peso não estava nas paredes ao seu redor, e sim no seu coração. O medo, sempre o medo. Ela o carregava como uma sombra, algo que não a deixava em paz, algo que a sufocava a cada olhar, a cada palavra cruel, a cada gesto de violência. Tudo havia começado de maneira tão sutil, quase imperceptível.